aliás, primeiro não, Evangelho segundo São João, capítulo 1. Esse Evangelho começa como começa o Gênesis, no princípio. Ele começa assim, como que alguém que está descrevendo a criação. O Gênesis conta a criação de todo o universo. E aqui em João, conta a criação do novo mundo. A criação de uma nova geração, de um povo renovado, que é o povo de Jesus. Então ele começa aí, no versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra. Por isso nós temos um respeito tão grande pela Bíblia. A Bíblia é a palavra, e tudo que existe foi criado pela palavra. É assim que está em Gênesis. Deus disse: faça-se, haja luz. Então foi pela palavra. Por isso nós temos um respeito tão grande pela palavra, de tal modo que nós temos na missa dois ritos: o rito eucarístico e o rito da palavra. Nós temos o altar da Eucaristia e temos o altar da palavra. O ambão é o altar também. Tal respeito que nós, Igreja Católica, temos pela palavra. Por quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Agora atenção. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que um Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é a palavra que se fez carne. Jesus é o Verbo que estava junto de Deus. Jesus é o Verbo que é Deus. Então, muita atenção, porque já nesse primeiro capítulo, esses primeiros versículos, se declara a divindade de Jesus. Jesus é Deus, verdadeiramente Deus, junto do Pai. Então nós cremos na Santíssima Trindade, que é a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é tão Deus quanto o Pai, quanto o Espírito Santo é Deus, como Jesus e como o Pai. Isso nós chamamos de o mistério da Santíssima Trindade, porque nós somos uma religião monoteísta, ou seja, nós cremos em um só Deus. Mas aí esse um só Deus é Jesus, é o Pai e é o Espírito. É um mistério. É algo que nós vamos entender só lá no céu. Como diz Santo Agostinho, tentando entender a Trindade, ele não conseguia, um homem muito estudioso, muito sábio, Agostinho. Aí ele viu um garoto na praia, pegando água do mar e tentando encher um buraquinho que estava. Ele falou: garoto, o que você está fazendo? Eu quero passar água do mar tudo para esse buraquinho. Mas você não tem inteligência para ver que não cabe o mar aqui nesse buraco? Ele falou: e você que quer entender Deus? Você que eu sou a cabecinha desse tamanho quer entender Deus, a Trindade? Então tem coisas que nós vamos entender lá no céu. Mas que fique isso no nosso coração. Jesus é Deus. Amém? Vamos agora ao Antigo Testamento, Êxodo 3, de 1 a 15. Lá no comecinho, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, Êxodo capítulo 3, que é o encontro de Moisés com Deus Pai. E ali, nesse encontro, ele vai pedir um nome para Deus, porque Deus manda ele falar com o faraó, manda ele falar com o povo de Israel, e ele diz: mas e se perguntarem seu nome, como que eu vou falar? Como é que eles vão acreditar nisso? E é muito importante nós sabermos o nome de Deus.
Então aqui em Êxodo 3, versículo 13, Moisés já tinha visto ali a sarça ardente, Deus já estava falando com ele. Então vamos pegar a partir do versículo 13, Êxodo 3:13. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é o seu nome? E Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. Vamos repetir? Eu sou aquele que sou. Naquela língua se diz Yahvé. Alguns traduziram por Jeová, né? Mas a pronúncia correta é Yahvé. Javé ou Yahvé. O que significa Yahvé? Eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é. Por quê? Não existe outro Deus além de mim. Eu sou o Deus que é Deus. Os outros não são, não existem. Como que é teu nome? Eu sou aquele que sou Deus. Eu sou aquele que é Deus. Entendeu? Então, Yahvé significa eu sou o que sou. Ou pode-se traduzir, eu sou aquele que é. Versículo 14 de novo. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fecha teus olhos agora e diga assim: meu Senhor, meu Deus, Yahvé, és aquele que é, único e verdadeiro, Deus, meu Deus, meu Pai, meu Criador. Yahvé é o seu nome. Amém, Senhor. O povo de Israel tinha tanto respeito por Deus que eles evitavam falar a palavra Yahvé. Então, toda vez que eles iam se referir a Deus, ao invés de dizer Yahvé, eles diziam o Senhor. O Senhor. E a palavra Senhor significa dono. Ah, quem que é o Senhor dessas terras? Então, que ele é o dono, né? Ele é o Senhor. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, o Senhor, eles evitavam dizer a palavra Yahvé, tal respeito pelo nome de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque Jesus nasce aqui entre os judeus. Jesus é judeu. E ele vive num meio onde as pessoas evitam falar Yahvé e se referem a Deus como o Senhor. Amém? Ficou claro? Agora vamos para outra passagem bíblica, Atos capítulo 2, lá no Novo Testamento. Começa o Novo Testamento, vem os 4 evangelhos e a seguir Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui o nascimento da Igreja Católica, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. É a primeira pregação feita na igreja. A pregação de São Pedro, logo após o Pentecostes. É ali, pela primeira vez, que Pedro vai dizer: olha, Jesus ressuscitou. Até ali ninguém sabia, só eles, só entre eles ali. Ele proclama ao mundo, em público: aquele que vocês mataram há 2 semanas atrás? Pois é. Não, 2 meses, né? Pois é. Ele ressuscitou, está vivo. Primeiro anúncio do querido. Então vamos ler juntos o que diz São Pedro aí. Atos 2, 24 a 36. 24. Olha só, já começa com essa frase: mas Deus o ressuscitou. É a primeira vez que isso é proclamado em público. Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro tendo recebido o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele sai para dizer essas coisas. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela, a morte, o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi, aí Pedro cita uma passagem dos Salmos de Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim. Pergunto: quem é o Senhor? Deus. Eu via sempre o Senhor perto de mim.
pois Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos. Ele está falando da ressurreição aqui. Não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Ou seja, a carne não vai se decompor. Não permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherei de alegria com a visão de tua face. Salmo 15, de 8 a 11. Olha Pedro explicando a palavra. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu, foi sepultado, o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, e havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vós vedes e ouvis. Ele está explicando o Pentecostes. Assim como Jesus recebeu o Espírito Santo, tendo recebido do Pai o Espírito, derramou-o, como vós vedes e ouvis. Versículo 34. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, aí ele cita o Salmo de novo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 109, 1. Atenção agora, irmãos, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Pedro está dizendo: Jesus é Deus. Deus o constituiu Senhor e Cristo. Cristo é o ungido, o Salvador, o Messias. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração. Veja, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro, são as mesmas que gritaram: crucifica-o. Aí Pedro falou: pois é, vocês mandaram crucificar aquele que é o Senhor, que ressuscitou, está vivo e é o Cristo. Então, quando eles ouviram isso, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele promete o Espírito àqueles que pediram a morte de Jesus, que se arrependerem, se mudarem de vida, se converterem, recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, olha que lindo, e para todos os que ouvirem de longe os apelos do Senhor nosso Deus. Diga para quem está do seu lado: a promessa não é só para você, é para os seus filhos, seu pai, a sua mãe, seu amigo, seu vizinho. A promessa é para todos aqueles que ouvirem de longe os apelos do Senhor nosso Deus. Coloca a mão no teu coração e diga: eu tomo posse dessa promessa para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Eu hei de ver meus filhos, Senhor, louvando o teu nome. Eu hei de ver aquelas mãos santas levantadas aqui, glorificando o vosso nome, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Proclame isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aplaude o Senhor por essa vitória na sua vida. Eu e minha casa. Acho que é isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Proclame, vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar. Deus não quer nos condenar. É de nós uma decisão.
glória de Deus na sua vida, aleluia. Mais uma passagem aqui, já que Deus está na palavra, busquemos ao Senhor na palavra. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler juntos. Sendo ele de condição divina, está falando de quem aqui? Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos proclamem agora: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Agora vamos a um outro sentido dessa palavra. Nós já sabemos que Senhor é Deus, mas tem a outra conotação. Senhor é aquele que domina, é aquele que é o dono. É maravilhoso nós termos consciência de que Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. Muito bom. Mas tem uma outra conotação. Ao invés de dizer somente que Jesus é o Senhor, dizermos Ele é o meu Senhor. Porque aí é diferente. Ele criou todas as coisas, mas Ele é o teu Senhor. Ele é o teu dono. Se você tem um dono, se você tem um Senhor, então você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que é o seu Senhor. E é essa a parte mais importante do querigma e de tudo que nós fazemos aqui no seminário, que é nós deixarmos as nossas tendências ao pecado, como já foi falado sobre fé e conversão, sobre o pecado, e passarmos a fazer a vontade de Deus, que não é a nossa tendência. A nossa carne tende para o mal, enquanto que Deus nos pede coisas de modo suave. É deixar de fazer as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. E aí, o Espírito Santo vai nos modelando, vai nos moldando, porque nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Ele é a forma. Nós vamos nos conformando a Jesus, tomando a mesma forma, de tal forma que uma hora você vai assustar e vai dizer assim: nossa, eu não estou fazendo nada que eu quero mais, só o que Deus quer. Já não sou eu que vivo, então. É Cristo que vive em mim. Olha que lindo. Diga isso: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, eu tenho vontade de xingar às vezes, mas eu não xingo porque Deus não quer. Ah, quer dizer que ser santo é não ter vontade de xingar, o santo é aquele anestesiado, né? Acontece que foi. Não, o santo é aquele que mesmo tendo vontade de pecar, não peca, porque ele não faz a própria vontade, a vontade da carne, ele faz a vontade de Deus. Então nós temos essa luta aí no nosso interior. A nossa carne quer o mal e o nosso espírito quer o bem. Então eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Como assim? Ou o próprio Jesus reclamando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não obedecem a minha palavra? Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Reclamações de Deus. Então, esse assumir Jesus como meu Senhor significa, a partir de agora, menos de mim e mais de ti, Senhor. Menos de mim, mais de ti. Convém que eu diminua e que Cristo cresça. Cristo cresça, Cristo cresça. Que o Espírito Santo possa fazer isso em nós, porque a gente olhando assim, a gente pensa: mas aí é impossível. Quem, como diz São Pedro, quem poderá subsistir se a condição é essa? Aí a resposta: aos homens não é possível, mas a Deus sim. Então, São Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 12, onde ele fala dos carismas: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Com o Espírito Santo é possível ser santo. Com o Espírito Santo é possível fazer a vontade de
uma força especial, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então vem Espírito, vem Espírito. Tem uma amiga minha, ela contou que uma outra amiga dela contou que ela estava coordenando um grupo de oração e tinha uma serva que só dava problema, só reclamação. E ela já estava com raiva daquela serva, porque tudo que ela queria fazer, aquela serva dava problema. E daí ela sentiu um toque no coração: liga para ela, conversa com ela, vê o que está acontecendo, faz as pazes. E ela ligou e falou: ô minha irmã, estou sentindo que você está com tanta má vontade nas coisas, você tem alguma coisa contra mim, eu te magoei, foi. E a mulher do outro lado começou a falar mal dela, começou a ofender, e ela falou assim: vem Espírito Santo, isso porque o sangue subiu, a raiva, né? Mas ela ligou para reconciliar, e a mulher do outro lado começou a criticar, começou a ofendê-la, e ela: vem Espírito Santo, vem, no coração falando isso. E aí na hora da raiva ela falou assim: vem logo Espírito Santo, antes que eu ande essa mulher tomar no... Entendeu? Falou assim: vem logo. Aí ela contou para a mãe dela: mas pode orar assim, né? Porque a vontade que ela tinha era de xingar aquela mulher. Graças a Deus o Espírito Santo veio, amém? Reconciliou, mas a vontade era outra. E ela deixou de fazer aquela vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós estamos diante de uma tentação, pode acontecer duas coisas, como diz o menino. Duas coisas. Ou vai acontecer uma desgraça de eu cair na tentação, ou vai acontecer uma graça, porque eu vou vencer a tentação. Amém? Então, a tentação para nós acaba sendo bem, porque é a hora de nós comprovarmos o nosso amor por Deus. Eu fui tentado violentamente para cair, mas eu fiquei de pé. Amém? Deus estava pregando sobre isso no vídeo agora. Eu fiz um vídeo sobre a missa de amanhã, depois eu mando para vocês. E aí no Salmo fala isso: fui forçado violentamente para cair, mas o Senhor me socorreu. Então peça socorro ao Espírito, sabe? Na hora que vem a vontade de jogar as panelas, né, em cima. Essa mesma minha amiga, um dia ela perdeu a paciência com o marido, porque ele reclamava de tudo. Aí a filha dela chegou da escola, estava lá na frente do espelho, falando com o Espírito: o que é isso, mãe? Hoje eu estou ensaiando, que hoje seu pai vai ouvir, hoje seu pai vai ouvir todas. A filha dela até saiu de perto, falou: vixe. Daí ela ligou para o marido, falou o nome dele inteiro, com o sobrenome e tudo. Hoje nós precisamos ter uma conversa. E ela ensaiou no espelho, ia brigar com ele aquele dia. Aí quando ele chegou, ela viu aquele homem chegando cansado do trabalho, destruído, mas desceu nela assim uma compaixão por aquele homem, porque ele trabalhava dia e noite, não parava em casa. Essa era uma das reclamações. E aí ela sentiu compaixão daquele homem. Ele tomou banho, sentou na cama e falou: pois não, o que é? Ela falou assim: eu quero falar que eu te amo muito, que você é a alegria da minha vida. Ele falou: nossa, mas você tem sido meu saco de pancadas. Ele falou para ela: me perdoa. Olha, ela não acusou, ele mesmo falou: o que é, minha esposa? Não, quero dizer que eu te amo muito. Eu quero te pedir perdão por eu não ser a esposa que você sonha. Ele falou: mas nossa, como que você fala isso? Ele chorando: você foi meu saco de pancada esses dias. Porque a vontade dela, ela falou: se ele soubesse o que eu ensaiei, né? A vontade era outra, mas ela tem o Senhor. Amém? Eu tenho o Senhor. Então, se eu tenho o Senhor, eu não revido, eu não respondo, eu não me vingo. São coisas difíceis? São. Quem falou que é fácil ser cristão? São difíceis? Para alguns impossível, mas com o Espírito Santo sim. Fala para quem está ao seu lado: você consegue, você consegue. Com o Espírito Santo você consegue, você consegue. Estou lembrando da oração da minha netinha. Minha netinha, 4 aninhos, né, meu? Olha, sua tia pediu oração por ela e tal, aí ela orou, mandou uma mensagem no celular: vai Jesus, vai lá, você consegue. Ela deu uma força para Jesus, né? Cura ela, Jesus, vai, você consegue, vai. Então, você ter Jesus como Senhor, você ser verdadeiramente servo, o que para você parece impossível, mas com o Espírito Santo
Ou você não se lembra que Pedro pegou da arma, arrancou a orelha do soldado e depois que veio o Espírito Santo, ele foi preso várias vezes, apanhou e saiu louvando a Deus. É outro Pedro. Aquele Pedro de antes queria resolver na espada. Agora, o Pedro com o Espírito Santo, não. Apanhou, foi proibido de pregar, e depois ele sai da sala do grande conselho, cheio de alegria, por ter sido achado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Como é que é? Sim. Porque o Espírito Santo nos recorda as coisas que nós ouvimos na missa e nessas pregações. O Espírito Santo nos recorda tudo isso. Pedro se lembrou, quando ele apanhou, quando ele foi flagelado: bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, os perseguirem e mentindo disserem falsamente todo mal contra vós por causa do meu nome. Sabe o que Jesus mandou fazer? Quando te injuriarem, te perseguirem, disserem todo mal contra você, te magoarem, alegrai-vos, exultai, porque a recompensa de vocês será grande lá no céu. Quando Pedro levava aquela chicota, a recompensa vai ser boa. Saiu da sala cheio de alegria por ter sido achado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. É uma honra sofrer por Jesus. E de repente a gente quer largar tudo porque a mulher falou: já vai para a igreja de novo? Pega a mala e já vai morar com o padre nós, né? E aí a gente quer largar tudo, né? Então recebe uma crítica do padre ou do coordenador do grupo. Mesmo, você não foi testado até o sangue ainda. Fala para quem está do seu lado aí: você não foi provado até o sangue ainda. Você vai ter a honra de ficar de pé, passando por perseguições e tudo mais, mas o Senhor é o seu Senhor. E um dia você vai contar isso no céu: Senhor, eu sofri sim, eu fiquei de pé, eu guardei a fé até o final. São Pedro, depois de tanto tentar calá-lo, guardaram ele para ser morto no outro dia. Deus foi lá de madrugada, um anjo soltou ele. Mas teve um dia que não escapou. Levaram Pedro para ser crucificado. Quando ele se depara com a cruz, que ele ia passar pela cruz por pregar o nome de Jesus, por realizar tantas curas, prodígios e milagres, pregar a salvação, não fez nenhum mal. Foi condenado à cruz. Ele falou assim: eu quero fazer um último pedido. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. É muita honra. E São Pedro, fundador da sua igreja, morreu crucificado de cabeça para baixo. Aplaude a tua igreja, ela nasceu assim. Essa é a sua igreja. Então, irmãos, nós temos um Senhor. Nós não estamos soltando o mundo, não. Nós temos um Pai, temos um Espírito Santo e temos um dono. Jesus é meu dono e Senhor. Repita isso: Jesus é meu dono e Senhor. Existem muitas outras religiões por aí, crendices, superstições, mas o meu Senhor é tudo. Amém? Eu não preciso de superstições. Quando eu comecei no grupo jovem, eu assistia horóscopo e passava na televisão. No jornal Hoje tinha horóscopo todo dia. Na rádio difusora tinha horóscopo também na difusora. Quando eu cheguei aqui em 83, eu conheci os fundadores da renovação aqui, o Iegros. Falei: Iegros, tem horóscopo na rádio católica? Ele falou assim: nós estamos rezando para tirar esse demônio da rádio. E tirou. Veio a canção nova depois. Olha que vitória, né? Estamos orando para tirar esse demônio da rádio. Aí eu lembro que eu estava no grupo de jovem, aí a coordenadora falou assim: o padre falou que católico não pode ver horóscopo. Aí eu falei assim: se ele não acredita, o problema é dele. Petulante. Porque eu ficava preocupado quando eu não conseguia ver o horóscopo. O que será que falou hoje? Meu Deus, porque sempre assim: cuidado dos negócios, né? Tem esse negócio assim: cuidado, tem alguém preparando alguma coisa. Eu falei assim: eu não fui avisado assim. Então, se alguém estiver preparando, eu estou desguarnecido aqui. E aí, conforme eu fui lendo o Evangelho, conhecendo o meu Senhor falou assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Nossa, aquilo foi uma libertação, uma cura. Eu não me preocupo, porque o meu Senhor cuida de mim. Diga amém. Amém. Deus cuida de mim. Está acontecendo um monte de coisa. Eu falo: Senhor, está na tua mão, está na tua mão. Eu vou fazer o meu possível e Deus
faz o impossível fica na mão de Deus. Que tranquilidade, que libertação, quando eu sei que eu não preciso mais usar figa, não preciso colocar o Buda, moeda embaixo do Buda. E o que mais que tinha? Tinha muito isso antigamente, o elefante com a punta. Virar farro. Você não precisa de nada disso, você tem um Deus, você tem um Senhor. Senhor, eu coloco em tuas mãos. Olha, colocaram o seu nome na boca, não sabe falar, não pega, volta para quem colocou o meu nome lá. Mas em quem é do Senhor Jesus, não pega. Diga amém, Senhor. Amém. Então ter a Jesus como Senhor é para nós uma libertação. Nossa, a gente é liberto de tantos medos, né? Tem gente que tem negócio de cor, né? Não posso usar roupa de tal cor, né? Pode usar a cor que você quiser. Você tem um Deus, você tem um Senhor. Numerologia, quanta moda que aparece aí, né? Tanta gente mudou de nome, né? Porque é numerologia. Que numerologia? Jesus é o meu Senhor. O Senhor me guarda. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para me guardarem. Você já viu essa passagem? O Senhor deu uma ordem, cuida dele. E aí se instituiu o anjo da guarda. Você acredita no anjo da guarda? Feche seus olhos, porque é bíblico. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para te guardarem, para que você nem tropece numa pedra. Santo anjo do Senhor, Deus guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me veste, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos a outra passagem, Apocalipse 3. É o último livro, né? Apocalipse 3, 15 a 22. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Olha Deus pedindo de nós uma decisão. Não és frio nem quente, vou vomitar-te. Versículo 17. Pois dizes, eu sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compreis de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Vamos repetir? Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está batendo na sua porta agora. E essa porta só tem o trinco por lado de dentro. Só você pode abrir. Deus não força, Deus não arromba. A gente conhece a história daquele pintor que fez Jesus batendo na porta. E aí alguém falou para ele, você errou aqui nesse quadro aqui, mas não tem maçaneta aí? Aí o pintor falou, não, é porque a maçaneta é só por lá de dentro. Essa porta é a porta do seu coração. Só você pode abrir. Se você não abrir, Deus não entra. Se você não permitir que o Senhor seja teu Senhor, Ele não vai ser. Ele não vai transformar você num robô que vai fazer tudo o que Ele quer. Nós precisamos decidir. É preciso decidir ser de Deus, não me enganar. E a decisão é essa. A partir de hoje, não mais a minha vontade, e sim a tua, Senhor.
Não mais a tendência da minha carne, mas aquilo que diz o Espírito. Porque a carne grita enquanto o Espírito sopra nos nossos ouvidos. Quantas vezes o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos e eu não ouvi? Falei, nossa, Deus tinha me dado alerta e eu não ouvi. Porque a carne grita, né? O Espírito é um sopro, é um sussurro. Nós compreenderemos a vontade de Deus e faremos a vontade de Deus ao mesmo tempo que nós conhecemos a sua palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu amo a Deus, porque Deus está na palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo é Deus. Então, quando eu abrir a Bíblia, não vou procurar conhecimentos científicos, não. Quando eu abrir a Bíblia, eu quero encontrar o rosto de Deus. Quando eu abrir a Bíblia, eu não quero conhecimento, eu quero uma pessoa. E Ele se revela a nós. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto está perto, buscai-o enquanto Ele se deixa encontrar. Vou te convidar a ficar de pé agora. Você vai fazer esse propósito, tomar essa decisão. É preciso decidir ser de Deus. Eu me decidi seguir Jesus. Eu me decidi hoje ser de Deus. Como marido, você se decida ser de Deus como esposa, como avô, como avó, como pai, como mãe. Ser de Deus. A minha casa pertence a Deus. Meu carro pertence a Deus. Minha televisão pertence a Deus. Meu celular pertence a Deus. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor. E aqui nessa casa não se xinga, não se pragueja. Aqui na minha casa nenhum palavrão, nada de xingamentos, nada de gritarias. Que isso seja arrancado pela raiz das nossas relações de família. A minha casa é casa do Senhor. A casa do Senhor é minha casa e a minha casa é casa do Senhor. Aqui na minha casa, ao invés de praguejamentos, xingamentos, gritarias, louvores, ação de graças, declaração de carinho, de amor, respeito. Essa casa agora não é mais minha, é do Senhor. E aqui, na minha casa, a minha casa, nós temos que agir com todo respeito, porque Jesus mora comigo. Você imagina quando chega uma visita, um hóspede, e a gente muda todas as atitudes dentro de casa. A gente evita até falar alto, porque tem uma visita. Pois bem, Jesus mora ali. E aí, como você tem que ter um respeito por alguém que está ali, te visita, haja o mesmo respeito, porque não é um alguém, é Jesus. Ele não está ali de visita. Ele é o dono dessa casa, aleluia. Ele é o dono dessa família, aleluia. Oh Senhor, perdoai-nos todos os pecados que fizemos dentro de nossa casa, na sua frente, Senhor. Perdoai-nos, Senhor, porque assumimos o teu senhorio fora, na igreja, mas dentro de casa ainda não. Quero dizer, Senhor, a minha casa é a tua casa, Senhor. A minha vida a ti pertence. A minha esposa a ti pertence. Meus filhos a ti pertencem. Os meus netos a ti pertencem. Eu consagro a minha casa às tuas mãos, Senhor. Coloca, Senhor, os teus anjos guardando a minha casa. Que o mal não encontre portas abertas para entrar. Diga amém. Amém. Senhor, coloca os teus anjos na minha casa. Coloca uma guarda em minha boca para que eu não erre pela palavra. Diga amém, Senhor. Amém. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios, Senhor. Que esses lábios que te louvam não profiram xingamentos, palavrões, malícias, nada disso, Senhor, mas só louvores, ação de graças, bênção, demonstração de amor, de carinho, de respeito. Os meus lábios, as minhas palavras pertencem ao meu Senhor. Meus olhos, meus ouvidos, meus pensamentos pertencem a ti, Senhor. És o meu Senhor e eu sou teu servo, Senhor. Sou teu servo. Serei tudo o que queres que eu seja, Senhor. Serei o amor. Eu serei o amor. Que assim seja. Ó Espírito Santo, vem selando tudo isso no nosso coração, esses bons propósitos, essas vontades santas que o Espírito Santo está colocando agora, vai selando, Senhor,
vai selando, vai sedimentando para ficar, Senhor. Quando eu sair daqui hoje, que eu leve toda essa graça para dentro da minha casa.